Bom, pessoal, ainda sobre o princípio da propagação retilínea da luz, eu vou apresentar para vocês o que a gente chama agora de câmara escura de orifício. Imagine você dentro de um quarto todo fechado. Nem precisa ser um quarto fechado, vamos lá. Vou pegar uma caixa de sapato, um caixote. Vou lacrar, vou fechar ele para não entrar luz em lugar nenhum. Aí eu chego aqui assim e faço um buraquinho na face frontal, tá? Coloco um objeto aqui e mando luz por esse lado. Quando a gente mandar a luz, o que vai acontecer? A luz vai bater nesse corpo, não vai atravessar. Ah, mas quando a luz passou pela extremidade do corpo, ela vai entrar dentro da câmara. Mesma coisa aqui, ela vai se propagar, né, de maneira retilínea e vai entrar aqui. Se nesse caixote, naquela face oposta ao furo, eu colocar um filme, nós teremos a imagem deste objeto. Se isso aqui é um objeto, ó, lá dentro teremos a imagem, a formação de uma imagem. E olha só como que ela vai se formar. Esse raio que está se propagando de maneira retilínea, entrando pelo buraquinho, esse raio passou pela pontinha da seta. Então, nesse mesmo raio, vai estar a pontinha da seta. O raio que passou na base da seta, eu vou continuar no mesmo raio e nele tem que estar a base da seta. E aí você consegue notar como ficou a imagem daquele objeto. Olha só, vai ficar lá dentro menor, né? O tamanho é menor. Ela é invertida porque está de ponta cabeça. É isso mesmo que acontece, tá? Esse é o princípio da construção daquela máquina fotográfica antiga, né? Não do celular. O celular tem um jogo de lentes. Aquela máquina fotográfica antiga, lá dentro dela tinha um filme. E quando você tinha que levar para revelar esse filme, você tinha que rebobinar, apertava o botãozinho, ela rebobinava e enrolava. Aí sim você abria o compartimento e te dava o filme. Só que aí, na hora de revelar, o que o funcionário fazia? Ó, simplesmente ele virava ao contrário e ficava de pé. Tá? Então é assim que funcionava aquela máquina fotográfica mais antiga. Foi através da câmara escura de orifício. E aí, o que pode acontecer num exercício desse tipo é eles te perguntarem qual o tamanho da imagem ali dentro. Logicamente que para isso ele vai ter que fornecer para você o tamanho do objeto, né? Ele vai ter que te dar a distância do objeto. Eu vou dar números aqui, 10 metros. A distância do objeto. Ele vai te dar o tamanho desse caixote, 50 centímetros, portanto, meio metro. Tá. Ele vai te dar aqui o tamanho da imagem. Essa imagem, por exemplo, 1 metro. E vai te perguntar o tamanho dessa imagem. Você, para resolver um exercício desse tipo, nós vamos usar a simples geometria, por isso chamamos de ótica geométrica. Nós não temos fórmulas aqui, a gente vai ter que usar a geometria, tá? Nesse caso, nós temos uma semelhança de triângulos. Você está vendo esse triângulo aqui, ó, que eu estou rabiscando? Ó, esse triângulo é semelhante a esse outro. Pronto. E como que a gente resolve uma semelhança de triângulos? Essa altura está para esse comprimento, assim como essa altura está para esse comprimento. Nada mais do que uma regra de 3 simples. Vamos lá. Essa altura está para esse comprimento, assim como aquela altura está para esse comprimento. Tá? A gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar em cruz.
10 vezes x, 10x. 1 vezes meio, meio. Vamos isolar o x. Esse 10 está multiplicando, vem para cá e dividindo. Isso vai dar quanto? 0,05 metros. Ou seja, 5 centímetros de altura. Tá? Na verdade, isso é uma proporção direta, ok? Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês uma outra aplicação sobre o princípio da propagação retilínea da luz. E, logicamente, usando a geometria. Imagina só, nós temos um prédio aqui. Temos uma pessoa. O intuito aqui é determinar a altura desse prédio, eu vou chamar de H. Eu quero determinar a altura do prédio. Muito bem, imagina que aqui tem um sol, né? Ó, sol, mandando raio de luz para todos os lados. E aí, a luz que vem aqui, ó, ela bate e fica, ela bate e fica, ela bate e fica. Opa, ela atravessou, formando quem aqui? Uma sombra, gente. Isso que aconteceu no prédio vai acontecer também com esse rapaz que está aqui. Imagina só que a luz vem, bate e fica do mesmo jeitão, só que bateu e passou. Formou o que aqui? A sombra dele. Logicamente, o exercício vai te dar alguns dados, como por exemplo, essa sombra mede 1 metro. A sombra desse prédio mede 10 metros. A altura dessa pessoa, só para arredondar nossas contas, vamos chutar que seja 2 metros. Qual é a altura do prédio? Prontinho, pessoal, temos aqui uma semelhança de triângulos, de novo, que eu vou calcular com aquela regra de 3 simples. Olha só. Essa altura é o dobro da base, então essa altura será o dobro da base. É isso uma regra de 3. 2 é o dobro de 1. Quem é o dobro de 10? 20. Tá feito. Mas eu vou escrever para você. Vamos lá. Aquela altura está para essa base. Você está enxergando nossos dois triângulos semelhantes, gente? Ó, eles aqui, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. São semelhantes esses triângulos, tá? Vamos lá. Essa altura está para essa base, assim como essa altura está para essa base. Multiplicando em cruz, H vezes 1H, 10 vezes 2, 20 metros. Prontinho. Simples assim, ok? Bom, pessoal, aqui eu vou falar agora com vocês sobre sombra, que novamente, utilizando o princípio da propagação retilínea da luz, a gente vai conseguir determinar alguns valores aqui usando a geometria. Ela, de novo, semelhança de triângulos. Olha só, como que uma sombra se forma? Sombra vai se formar quando você tem uma fonte pontual, um pontinho, imagina uma lampadinha pequena, um obstáculo maior que ela, tá? E se a gente traçar isso aqui, ó, a luz sai e vem, passou pela quina desse obstáculo. Mesma coisa aqui, passou pela quina, vai formar o que aqui? Uma sombra, né, gente? Pois bem, nós temos aqui de novo uma semelhança de triângulos. Ó, tem um triângulo aqui dentro do outro. Então, ó, eu vou fazer aqui, tá? Para não bagunçar muito o nosso desenho. Eu tenho esse triângulo e aqui eu tenho outro, ó. Que vem daqui, ó, até aqui, ó. Daqui até aqui, até aqui, ó. Vamos lá. Vou riscar de novo aqui, ó. Um triângulo dentro do outro. Temos aqui, de novo, a semelhança de triângulos, onde essa altura está para esse comprimento, assim como essa altura está para esse comprimento, tá? Bom, seguindo esse raciocínio aqui sobre a sombra, eu vou fazer um complemento falando também da penumbra. Então vamos lá. Penumbra.
sombra e penumbra. Caramba, o que é penumbra? Gente, a penumbra vai se formar quando a fonte de luz não é um pontinho, essa fonte de luz é extensa, tá? Eu devo estar formando penumbra aqui. É que não dá para enxergar aqui, mas eu vou desenhar para você anotar. O que é penumbra? Penumbra é aquela parte, aquele meio termo entre o claro e o breu, o escurão. Então, aqui é claro, aí o claro vai ficando acinzentado, vai escurecendo, chega aqui pretão, que é sombra. Então, penumbra é o meio termo, tá? Entre o claro e o escuro. Não estou conseguindo aqui. Mas vamos lá, eu vou desenhar essa situação. Imagina que eu tenho aqui o chão. Chão, tá, gente? Vou colocar uma mesa aqui. Uma mesa. E aqui em cima, eu vou colocar uma lâmpada dessas que a gente tem na sala de aula. Aquela lâmpada comprida, né? Chamamos de lâmpada... Chamamos de lâmpada fluorescente. Muito bem, essa lâmpada, diferente dessa outra lampadinha, que é um pontinho, que é uma lâmpada pontual, aqui é uma fonte de luz, não é pontual, que nem aquele pontinho, ela é extensa. Sempre que você tiver uma fonte de luz extensa, como o sol, por exemplo, ou até aqui na sala de aula, vai gerar sombra e penumbra. Vamos lá. E olha só, vai emitir raio aqui para baixo, mas vai bater na mesa e não passa. Bate na mesa, não passa. Ah, mas aqui na extremidade, ó, quando passar pela bordinha aqui, ó, opa, passou. Mesma coisa aqui desse lado, ó, passou. Isso é o que a gente vai chamar de sombra. Porque aqui não passou nada da luz. Então, escuridão. Mas você enxerga que a luz não sai só dessa ponta, ela sai daqui, 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 daqui. Ah, então, do lado contrário, se eu mandar a luz para cá, vai passar um pouquinho. Passou. Mesma coisa daqui para lá, ó. Passou. Muito bem. Esse tantinho aqui só passou um pouco da luz por aqui. Então, nós vamos chamar isso de penumbra, pessoal. Penumbra, tá? Então, penumbra é aquela parte que está no meio termo entre a luz e o escuro, tá? Logicamente que se esse chão continuasse, daqui para lá eu teria luz. Mesma coisa, daqui para lá teríamos luz. Ok? Então, é a partir daí que a gente pode explicar um eclipse solar. Bom, pessoal, então, ainda sobre o princípio de propagação retilínea da luz, eu vou mostrar para vocês como se forma um eclipse, tá? Então, o eclipse vai acontecer com uma fonte de luz extensa, que é o Sol. É uma fonte grande, tá? Fonte de luz. A Lua vai se comportar como um obstáculo, vai ficar na frente, provocando uma sombra na Terra. Não estranhe o tamanho da Terra, tinha que ser menor que o Sol, tá? Mas eu exagerei para não ter problema com o nosso desenho, tá bom? A Terra vai ser o anteparo, onde recebe a luz, tá? Muito bem, se eu tenho aqui a Lua como um obstáculo, ela vai produzir primeiro uma sombra e pelo fato daquela fonte ser extensa, o Sol que é grande, teremos uma penumbra também. E para isso, para a gente descobrir onde está a sombra e a penumbra, a gente vai partir daquele princípio da propagação retilínea da luz, igual eu te mostrei agora há pouco. Para isso, eu vou pegar o raio de Sol e vou prolongar primeiro com as extremidades. Extremidade da fonte extensa com a extremidade do obstáculo.
Vou tentar fazer uma reta aqui, tá, gente? Vamos ver se eu consigo. Mais ou menos, tá bom. Mesma coisa nas outras extremidades. Pronto. Muito bem. Essa parte da Terra que eu tô demarcando, destacando para vocês, significa o quê? A sombra. Caramba, então se ali é sombra, não tem luz nenhuma. Quem estiver nessa região está diante de um eclipse solar total, porque não vê luz nenhuma. Como essa fonte é extensa, nós teremos também a penumbra. Como que eu vou achar essa penumbra? Unindo a extremidade da fonte de luz com a extremidade oposta do obstáculo. Mesma coisa do outro lado, vamos lá. Pronto. Então, um raio vindo, outro raio indo. Você nota que essa parte é o que eu vou chamar de penumbra. Mesma coisa aqui. Penumbra. P e P de penumbra. Muito bem. Nós temos aí um meio termo. Não está nem na parte toda escura e nem na parte aqui, daqui para cima eu tenho luz. Daqui para baixo eu tenho luz. Né? Então a penumbra é aquela região que está no meio termo entre o escurão, sombra, e a luz, parte iluminada. Então quem estiver nessa região da penumbra está diante de um eclipse solar parcial, porque ele vê a luz parcialmente. Ok? Muito bem. Quem está aqui e quem está aqui está na luz, não tem nada na frente dela, então não está vendo eclipse nenhum. Beleza? E o eclipse lunar? Eclipse lunar é quando a Lua está desse lado, na sombra da Terra. Ok? Isso aí.